Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado As coisas são cumpridas de acordo com a Bíblia. Está registrado que tudo no mundo é feito e cumprido assim como Deus predisse e profetizou na Bíblia. Quando vemos os livros de Daniel e Apocalipse, que conhecemos bem, podemos ver a história desde a época da Babilônia, em que o profeta Daniel viveu, até a Média Pérsia, Grécia, Roma e até o Papado. O que aconteceu na história, aconteceu de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus disse que o reino seria dividido em 10 reinos, isso aconteceu. Além disso, o que Deus disse sobre as cabeças de leopardo que representam a Grécia? Como Deus disse, esta besta tinha 4 cabeças, a Grécia foi dividida em 4 reinos por 4 generais depois da morte de Alexandre, o Grande. Quando olhamos para essa história, o que podemos entender sobre todas as coisas deste mundo? Elas são a evidência através da qual podemos confirmar que todas as coisas são cumpridas, de acordo com a Bíblia. Além disso, de acordo com o livro de Jó, sobre o que a terra está suspensa. Está escrito que a terra está suspensa sobre o nada. Deus nos disse através da Bíblia esse fato científico muito antes dos humanos descobrirem a gravitação. Portanto, quando vemos todos esses conteúdos, podemos confirmar que tudo no mundo está acontecendo de acordo com a Bíblia. Não é isso que torna o nosso futuro tão brilhante? Nosso futuro é cheio de esperança. Podemos dizer com confiança, temos um futuro que vale a pena desejar. Porque tudo será cumprido de acordo com a Bíblia. Quando todas as coisas forem cumpridas, onde estaremos no futuro? O que a Bíblia registra sobre isso? Não estaremos todos no eterno reino dos céus? Todos nós viveremos no momento glorioso onde desfrutaremos da vida eterna e das bênçãos junto com Deus. Portanto, nunca devemos pensar, apenas as cenas históricas registradas nos livros de Daniel e Apocalipse foram cumpridas. Nunca devemos dizer, nenhuma outra coisa se cumprirá de acordo com a Bíblia. Vamos confirmar que os eventos que estão acontecendo agora são o cumprimento do que está escrito na Bíblia, indo para a primeira epístola aos Coríntios capítulo 15. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, está escrito: Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? Segundo as Escrituras, em outras palavras, tudo aconteceu como foi registrado na Bíblia. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, novamente, segundo o quê? Segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois, aos 12. Quando lemos os versículos 3 e 4, está escrito que Cristo morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, e que Ele ressuscitou de acordo com as Escrituras. Quando vemos a vida de Cristo, Ele ressuscitou no terceiro dia de acordo com o que está escrito na Bíblia. E quanto ao seu sacrifício na cruz? Cristo morreu na cruz para fazer expiação pelos nossos pecados. Isso também não está escrito na Bíblia? Tudo já estava escrito e profetizado na Bíblia. Não estava? Por esse motivo, não podemos acrescentar uma única palavra ou frase à Bíblia ou tirar algo dela. Nunca devemos mudar nenhuma letra. Sempre que nos lembramos desse fato, podemos entender mais uma vez que tudo está acontecendo de acordo com a Bíblia, como eu mencionei no sermão de hoje. Recentemente, um tufão veio sobre nós neste verão e causou muitos danos aqui na Coreia. Antes disso, choveu muito e causou muitos danos à área metropolitana e à região central.
Entre os danos causados pelas fortes chuvas, não houve um acidente que tirou a vida de pessoas em regiões como Pohang. Muitas belas linhas costeiras e arranha-céus estão localizados lá. Por causa da bela paisagem e da vista para o mar, muitas pessoas compraram apartamentos lá. Porém, sempre que um tufão passa pela Coreia, ele sempre passa por essa área, por isso os residentes ficam ansiosos. Isso fez com que muitas pessoas repensassem como se sentem sobre essas áreas. Eles construíram suas vilas nas montanhas para ter uma bela paisagem, e construíram suas vilas com uma vista para o mar com o plano de passar o resto de suas vidas lá. Porém, vendo todos esses eventos aterrorizantes e que ameaçam a vida, como incêndios florestais nas montanhas, tufões sendo lançados sobre a terra, as pessoas agora dizem: é claro que lugares com belas paisagens são bons, mas o melhor lugar é um lugar seguro. Vocês e eu não chegamos ao lugar mais seguro do mundo, seguindo a liderança da Bíblia de Deus? De acordo com o livro de Jeremias capítulo 4, versículo 5, qual é o lugar mais seguro do mundo? Deus continua proclamando a toda a humanidade que eles devem fugir rapidamente para Sião, uma morada pacífica, sem demora. Devemos sempre dar eterna graça e glória a Deus Elohim, que nos escolheu antes da criação do mundo e nos guiou a esse lugar seguro. Nos últimos dias, os desastres climáticos não serão o único desastre com o qual se preocupar. Deus já disse que nos últimos dias, o mundo inteiro será julgado com fogo, e que nesse tempo, devemos habitar no lugar mais seguro. Vamos ver a sua palavra sobre esse assunto, indo para a segunda epístola de Pedro capítulo 3. Já que tudo o que acontece no mundo é cumprido de acordo com a liderança de Deus, devemos sempre seguir a sua liderança. Vamos ver a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 6. No capítulo 3, versículo 6, está escrito: pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui nesse versículo, podemos ver o julgamento de Deus na época de Noé. Deus destruiu o mundo daquele tempo com água e julgou os ímpios. Nos últimos dias, Deus julgará o mundo com fogo. Essa severa vontade de Deus está registrada na Bíblia. Tudo neste mundo foi cumprido de acordo com a Bíblia. Portanto, devemos entender que Deus não negligenciaria essa parte de ser cumprida. Como todos os registros da Bíblia foram escritos, Deus disse aos seus profetas e conforme eles foram movidos pelo Espírito Santo, eles juntaram e registraram todas as palavras de Deus. Portanto, tudo está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Esse é um relato preciso da história. Nenhum humano pode mudar isso arbitrariamente. Por isso, ao olharmos para os vários fenômenos que estão acontecendo ao nosso redor hoje, precisamos nos perguntar: em que estágio estamos nesta época? Devemos encontrar uma resposta para essa pergunta. Agora, os climatologistas e meteorologistas dizem: os seres humanos não podem mais controlar o aumento da temperatura da Terra. Já passamos do ponto sem volta. Eles estão usando essas expressões com muita frequência. Em outras palavras, isso não significa que a humanidade está em grave perigo? Sempre que há esse perigo, Deus soa um alarme. Fuja depressa para Sião. Não demore. Ainda há muitas pessoas no mundo que não conhecem Sião, por isso, façam com que as pessoas conheçam Sião para que elas possam voltar para Sião rapidamente. Os desastres climáticos e as guerras que estão acontecendo nesta terra são, com certeza, grandes problemas, mas sofrer no eterno inferno para sempre é o maior de todos os desastres.
É por isso que Deus está dizendo para a humanidade voltar rapidamente para Sião, a sua morada. Vamos continuar. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tudo o que está escrito na Bíblia foi realizado e cumprido exatamente como foi escrito. Houve reinos como a Babilônia, Média-Pérsia, Grécia e Roma. Mais tarde, o papado surgiu. Por toda a história do mundo, seja antes de Cristo ou depois de Cristo, os reinos foram estabelecidos e destruídos de acordo com a palavra de Deus. Deus também predisse a destruição de Israel e também profetizou a restauração do reino de Israel através da parábola da figueira. Essa profecia também se cumpriu. Isso não é algo que as pessoas do mundo podem concluir usando o bom senso. Além de Israel, há alguma nação que restaurou a sua pátria depois de 1900 anos? Um acontecimento assim nunca foi registrado na história. Porém, já que estava escrito na Bíblia, Deus fez acontecer assim como estava escrito. Como isso foi possível? Quem está guiando a época e os eventos históricos? Foi possível porque Deus era aquele que estava guiando e liderando todas essas coisas. Esta terra pertencia a nós há 1000 anos, por isso, por favor, a entregue para nós. Pelo critério humano, isso é um absurdo. No entanto, Israel, que havia perdido a sua soberania em 70 d.C., recuperou a sua soberania em 1948. Todas as coisas foram cumpridas e se tornaram realidade, assim como Deus as registrou na Bíblia. É por isso que nunca devemos desprezar nenhuma profecia da Bíblia. Elas certamente serão cumpridas como são. Vamos para o livro de Sofonias, capítulo 1. No livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 14, está escrito: Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas. Dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas, pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque, certamente, fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Deus não escreveu essas palavras na Bíblia apenas para assustar as pessoas de que haverá esse dia terrível. Deus não deu essas palavras porque essas coisas certamente acontecerão na vida real. Vamos para o capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Isso lhe sobrevirá por causa da sua soberba. Por quê? O que eles fizeram com o povo de Deus? Escarneceram e se gabaram. Isso acontecerá com eles porque eles escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Esperai-me,
Pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Os registros da Bíblia não são apenas sobre a independência de Israel ou sobre o reino da Babilônia. Elas não são apenas sobre as profecias sobre os reinos da Média-Pérsia, Grécia, Roma e o Papado. A Bíblia também registra sobre os eventos que acontecerão ao mundo inteiro. Deus já registrou tudo através da Bíblia e dos profetas. Deus disse: chegará o dia em que muitas pessoas ficarão sobrecarregadas com as ansiedades da vida. A fome virá sobre a terra. Terremotos ocorrerão com frequência em várias partes do mundo. Guerras estourarão em vários lugares. Além disso, como sabemos, há muitos países em todo o mundo onde duas ou mais nações formam um só país. Levantar-se-á nação contra nação. As pessoas se entregarão à farra e à embriaguez para, deliberadamente, esquecer a sua situação. A fé das pessoas em Deus será sobrecarregada com as ansiedades da vida. Porém, em momentos como esse, o que o povo celestial deve fazer? Deus disse que devemos ficar despertos e alertas. Deus já nos despertou através da Bíblia sobre o que o futuro reserva para o mundo inteiro. Se não estivermos vigilantes e despertos, o que acontecerá com a nossa fé? Ela não poderá evitar de ficar nebulosa e entorpecida. Algo ruim realmente acontecerá se eu pular o sábado uma vez? Tenho guardado a Páscoa todos os anos. Algo acontecerá se eu não guardar apenas este ano? Nossa fé ficará entorpecida assim. Não devemos ficar entorpecidos por causa dos assuntos mundanos. Esta terra é apenas uma morada temporária. Já que o reino dos céus é o mundo onde viveremos para sempre, devemos remover de nossa vida diária tudo o que pode nos impedir de entrar no reino de Deus. Devemos ser capazes de nos animar, estando cheios de perseverança, e correr em direção ao reino dos céus até o fim. Na profecia de Sofonias, Deus disse: o mundo inteiro será consumido pelo fogo do meu zelo. De fato, todas as coisas estão acontecendo no mundo de acordo com a Bíblia. Vamos ver o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 9. No capítulo 21, versículo 9, Jesus disse: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções. Jesus usou a expressão guerras e revoluções. A Bíblia claramente registrou que as pessoas ouvirão sobre guerras e revoluções, em outras palavras, protestos, revoltas ou distúrbios. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então, lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas. Uma epidemia pode ser simplesmente descrita como uma doença infecciosa, ou seja, uma pandemia. A Covid-19 também pode ser considerada uma epidemia. Jesus continuou dizendo: e também grandes sinais do céu. Ele nos advertiu para sermos cautelosos quando esses fenômenos acontecerem. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos, ou seja, se você estiver dormindo e não tomar cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique, como? Sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Aqui, o vosso coração fique sobrecarregado significa a sua fé em Deus se tornará fraca. Algo acontecerá se eu não for ao culto uma vez? Com esses pensamentos, nosso coração ficará sobrecarregado e nossa esperança pelo reino dos céus se tornará fraca.
Como resultado, não poderemos evitar de nos afastar ainda mais do reino dos céus. O vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia, o que acontecerá? Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Aquele dia não venha sobre vós repentinamente. Significa que talvez ele venha ou não. Isso significa que definitivamente virá. Isso não é algo escrito pelo homem, mas sim encontrado nas palavras da Bíblia escritas por Deus. Versículo 35. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Ou seja, o mundo inteiro. Jesus disse que virá sobre todos os que vivem na terra. Isso não significa que isso virá sobre todas as pessoas? Isso não se aplica apenas aos israelitas e nem aos coreanos, mas a toda a humanidade na face da terra. Versículo 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Os membros da família de Sião devem compartilhar uns com os outros as palavras que são cheias de fé e as palavras que edificam os outros. Devemos dar coragem e encorajar os outros a irem ao reino dos céus. Se continuarmos presos às coisas físicas, nosso critério para o que consideramos como valioso será inevitavelmente guiado para essa direção. Nosso valor está no eterno reino dos céus. Devemos nos esforçar para manter o nosso coração voltado para o valor do reino de Deus, e para proteger a nossa fé de se tornar fraca e sobrecarregada. Por esse motivo, Deus disse que nos avisaria de antemão antes que todas essas coisas se cumprissem. Vejamos o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 23. No versículo 23, Jesus disse: Estai vós de sobreaviso. O que ele fez? Tudo vos tenho predito. As palavras escritas no Evangelho de Lucas capítulo 21, ou no livro de Sofonias e na segunda epístola de Pedro, que lemos antes, são todas as palavras de Deus que foram ditas a nós com antecedência. Versículo 18. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Já que essas coisas surpreendentes estão prestes a vir sobre a face da terra, todos nós devemos estar alertas, e olhar para Deus e o reino dos céus. Devemos ter o conhecimento correto de onde devemos estabelecer nossas metas, e como devemos viver nossa vida diária e correr nossa corrida fielmente. Para fazer isso, devemos ter fé no novo nome, o Pai Cristo Ansanron, e também em Deus Mãe, a Nova Jerusalém. Além disso, não devemos perder a nossa fé na Nova Aliança. Deus disse que se permanecermos na Nova Aliança, Ele certamente nos dará a eterna herança, ou seja, o reino dos céus. Vamos ver a sua promessa na Epístola aos Hebreus capítulo 9, versículo 15. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, está escrito: Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam. O que eles receberão? A promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. A promessa da eterna herança será dada através da nova aliança para aqueles que são chamados. Portanto, nosso coração nunca deve ficar sobrecarregado ou se afastar da nova aliança por causa das coisas mundanas. Ao contrário, devemos estar alertas. Nunca devemos esquecer quão precioso é o sábado, e quão grande é a graça do novo nome Cristo Ansanron e da nossa Mãe Celestial Nova Jerusalém. Devemos nos manter despertos, e ter cuidado para não cochilar espiritualmente.
Na parábola das 10 virgens, há 5 virgens que estavam acordadas, e 5 que estavam dormindo. As 5 virgens nécias nem prepararam o azeite, porque estavam ocupadas demais cochilando. Ao contrário delas, precisamos do azeite da fé. Precisamos ser cuidadosos para que o nosso coração e a nossa fé não fiquem sobrecarregados. Nosso eterno lar celestial está esperando por nós. No dia em que retornarmos ao nosso eterno lar celestial, não devemos estar em uma posição onde não poderemos entrar. Todos nós devemos ir para o céu de mãos dadas com o Pai Celestial e a Mãe Celestial. Então, entre as coisas que estão acontecendo de acordo com a Bíblia, o que Deus prometeu que acontecerá conosco nesta época? Vamos para o livro do Apocalipse capítulo 22, versículo 1 para ver como a Bíblia registra sobre isso. Sobre o povo celestial que crê no novo nome e na Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são aqueles que habitam na verdade da nova aliança, e que louvam e glorificam a Deus em Sião, vamos ver quais bênçãos Deus derramará sobre eles. Capítulo 22, versículo 1. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, tudo isso está registrado na Bíblia. Todas as palavras escritas na Bíblia devem ser cumpridas. No Evangelho de Marcos capítulo 13, Jesus disse: tudo vos tenho predito. Deus já nos disse sobre os desastres e o seu último julgamento. Mas Deus também nos ensinou sobre a glória que desfrutaremos quando formos ao reino dos céus. Essas coisas certamente se tornarão realidade e serão cumpridas inevitavelmente. Assim, eu creio que isso é o suficiente para termos esperança no futuro. Por esse motivo, nossa fé deve renascer dia após dia para que ninguém falhe em desfrutar dessa glória que Deus nos prometeu. Se o nosso coração começa a ficar sobrecarregado 1, 2 ou até 10 vezes, mais tarde podemos enfrentar uma situação desesperadora onde não podemos discernir o quão valioso é guardar a nova aliança ou quão precioso é ter fé em Deus. É por isso que a Bíblia nos adverte. Ela continua nos dizendo para ficarmos despertos e alertas. Vamos estar alertas e ter domínio próprio, tendo em mente que o mundo será de acordo com a Bíblia. Nunca esqueçamos que o nosso futuro será cumprido de acordo com a Bíblia. Esperando que toda a família celestial se esforce para se unir uns aos outros para pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.